Boa tarde, irmãs e irmãs. Meu nome é Fernando Rodrigues e eu sou convidado da casa pela USE hoje. E o tema da USE é Missão dos Espíritas. Mas antes, vamos falar um pouquinho da USE. A USE Municipal de Santo André, ela não é uma casa espírita. Ela é a união de todas as casas que, como essa, dedica a levar o conforto, dedica a instruir e a dar uma base de evangelho para as pessoas. Por isso a USE promove cursos, seminários, curso de palestrante, curso de evangelizadores, e todos os meses tem muitos seminários. Quem quiser conhecer um pouco mais da USE, depois procura o trabalhador da casa, eles dão um endereço para você visitar, conhecer, compreender como esse trabalho tão grande no Espiritismo. O tema da USE desse mês, que eu já falei, é Missão dos Espíritas. Aí, por exemplo, numa casa como essa, você pode pensar, mas eu sou católico, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou protestante, e agora? Então não serve para mim essa palestra? Não. O verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita é a mesma coisa. Não existe religiões, não existe religiões más. Existem, às vezes, pessoas equivocadas dentro das religiões que fazem alguma coisinha errada e a gente, pelo ato de comparação, tem o hábito de falar de toda instituição só porque 2 ou 3 pessoas fizeram as coisas erradas. Não é verdade? E quem é o verdadeiro espírita? Quem são os verdadeiros espíritas? O verdadeiro espírita é aquele que segue as pegadas de Jesus. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. E quando, no livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou para os benfeitores qual o único modelo e guia que Deus tinha deixado na Terra para que nós possamos servir, para que nos pudesse servir de modelo, a resposta foi a resposta mais simples e mais curta: Jesus. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que segue as pegadas de Jesus. Mas como seguir Jesus? O nosso irmão maior, que esteve aqui na Terra há mais de 2000 anos, ele nos deixou muitas pistas de como seguir ele. Uma vez ele falou que se alguém nos disser que o reino de Deus está aqui ou está ali, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha que interessante. Então, a função do verdadeiro espírita é fortificar o reino de Deus dentro dele mesmo. A função do verdadeiro cristão é fortalecer o reino de Deus dentro dele. Tem uma parte bem interessante do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito. Eu vou lembrar o nome desse livro. Humberto de Campos. Esse livro conta a história de Jesus. E ele cita numa passagem que Jesus, quando começou a missão dele, ele parou perto da cidade de Jerusalém, estava sentado. Um dos doutores da lei, vendo Jesus sentado, chegou e perguntou: Nazareno, o que você faz na cidade? E ele falou em alto bom som: vim edificar o reino de Deus no coração dos homens. Pensando sobre isso, o reino de Deus está dentro de nós. Não devemos procurar o reino de Deus nas formas exteriores. Muitos equivocados pensam que o reino de Deus está nos papéis, está nas escrituras. Ali está o caminho. Aquilo ali é o caminho para nós encontrar o reino de Deus dentro de nós mesmos. Tem uma outra passagem bem interessante desse livro, a passagem de Tadeu. Tadeu, ele via Jesus fazer expulsar os demoniados, a curar as pessoas. E segundo o livro, Tadeu ficou num profundo abatimento, porque ele não conseguia curar ninguém. Ele ficava olhando Jesus curar, e quando Jesus uma vez saiu para ir numa cidade distante,
Chegou uma pessoa lá para ser curado, Tadeu ficou 5 horas tentando expulsar o demônio da pessoa, né? E não conseguia. E Tadeu entrou em abatimento, ficou pensando, por que Jesus não me dá esse poder? Por que Jesus, com um simples gesto, me passa esse poder para mim poder fazer com que a lei de Deus seja cumprida? Por que Jesus não faça isso para mim, para eu poder forçar as pessoas a realmente seguir Jesus? Olha que visão equivocada. Tá? Ele pensava que o dom de ser um verdadeiro cristão tinha que ser passado. E ele pensou que Jesus não poderia passar isso para ele. E Jesus, vendo ele abatido, chegou para ele e falou: Tadeu, você que está perto de mim, vendo meus ensinamentos há tanto tempo, o que você espera de mim? O que você espera de mim para você? Aí Tadeu falou em alto e bom som: eu quero edificar o reino de Deus no meu coração. Aí Jesus falou: ora, Tadeu, se você está perto de mim há tanto tempo, não conseguiu edificar o reino de Deus no seu coração, como você quer edificar o reino de Deus no coração de uma outra pessoa que nem me conhece ainda? Aí Tadeu parou e pensou: mas como, mestre? Ele falou: aquelas pessoas que chamam demônios não são nada mais do que irmãos nossos, que outrora estavam encarnados e hoje estão do lado de lá. E por algum vício, algumas tendências, ele acompanha as pessoas. Como você quer transformar essas pessoas em santos e em simples atos? Não é possível. E Tadeu compreendeu tão bem que a partir daquela época, daquele dia, ele começou a tratar as pessoas com carinho, com humildade, com tolerância, sabendo que ali tinha um espírito de evolução. Quando ele ia agora tratar as pessoas que estavam obsediadas, ele não chegava rude, ele não tentava expulsar, porque ele sabia que o irmão que estava de próximo dele nada mais era do que um irmão equivocado, que estava ali por vícios. Ele tem que ser instruído, tem que ser amparado pela espiritualidade. E muitos de nós ainda caímos nesses erros. Até o próprio Judas caiu nesse erro. Quando ele viu Jesus fazendo tantos prodígios, ele falou: eu vou forçar Jesus aí preso, porque Jesus pode trazer o reino de Deus e acabar com todo mundo, fazer o verdadeiro cristianismo imperar no mundo. Mas essa não era a missão de Jesus. Tanto que quando Jesus foi ser preso, quando os guardas chegaram, Simão Pedro tirou a espada e cortou a orelha do guarda. Jesus pegou e falou: Simão Pedro, o que é isso? Aquele que morre pela espada, aquele que mata pela espada, morrerá pela espada. Ele pegou a orelha e colocou na cabeça do centurião, sarou. Ele praticamente colocou, melhorou. Jesus usou todo o poder dele para curar o guarda, mas ele não moveu uma palha para forçar ninguém a acreditar nele. Ele simplesmente exemplificou. E nós, como verdadeiro espírito que falamos que somos, nós temos que seguir esse passo. Nós devemos, principalmente aquele que se diz espírita, deve seguir como um exemplo. Ele deve seguir. Muitas pessoas pensam que só porque eu sou espírita, eu conheço um pouco do Evangelho, eu sou um privilegiado da criação. Aliás, eu sou muito mais cobrado. Por quê? Quem é muito dado, muito será cobrado. Às vezes, uma pessoa equivocada, ele tem menos culpa do que nós. Muitos de nós pensamos que para ser espírita é só estar no centro. Quando sai da porta do centro para fora, entrou no mundo. Então ele não precisa mais ser espírita, não precisa mais falar comigo, não precisa abraçar. Muitos de nós ainda caímos nesses erros. Só que o mestre, ele não estabelece divisão entre a oficina e o lar. Tanto no centro espírita, ou na igreja, ou no templo evangélico, quanto no lar ou na rua, é a mesma coisa. Não devemos ter diferença. Não, eu vou buscar Deus lá. Onde está Deus?
Deus é o sol que brilha, Ele está dentro de cada um de nós. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Como nós vamos buscar? Instruindo, procurando fazer um tratamento espiritual para fortalecer as nossas defesas, procurando uma casa para fazer o Evangelho, estudar o Pentateuco, conhecer o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, o livro dos médiuns, a Gênesis, são fonte de conhecimentos. Tudo que a gente quiser saber, qualquer pergunta que qualquer um tiver, está no livro dos Espíritos, ou está nas outras obras. O verdadeiro cristão, ele tem por obrigação conhecer. Por quê? A única forma de ajudar o próximo é ajudar primeiramente a nós. Como eu vou ajudar alguém lá fora se eu estou precisando de ajuda? Como um médico doente vai cuidar dos pacientes? Ele primeiro precisa procurar um médico. Tanto que os psicólogos, de tempos em tempos, eles precisam passar por um psicólogo. Por quê? Como ele vai tratar uma pessoa se ele também está com problema? Esse também é um equívoco que muitos de nós pensamos. Às vezes nós não estamos bem, fala, não, eu vou trabalhar porque hoje é meu dia de fazer isso, lá na casa espírita eu vou trabalhar. Não, ele tem que ter humildade de chegar, o dirigente, o trabalhador da casa, falar, hoje eu não estou bem, hoje é meu dia de receber o tratamento. Não é verdade? Muitos de nós pensamos que só porque somos espíritas somos privilegiados. Não, de jeito nenhum. Então, como estabelecer esse reino de Deus dentro de nós? Como fortalecer? Jesus nos falou, tratar de construir a sua residência, a sua casa sobre a rocha. E o que é a rocha? É a base do Evangelho, a base do entendimento, a base da instrução. Porque se algum dia alguém chegar para nós e falar, o que é Deus? Quem não conhece o Espiritismo vai falar o quê? Ah, Deus está lá em cima, é o velhinho lá que fica julgando todo mundo, né? Muitas pessoas têm esse pensamento ainda, que Deus julga. Vamos pensar Deus, vamos imaginar, não, tentar chegar pelo menos uma parte pequenininha de Deus, né? Como uma pessoa onipotente, onisciente, onipresente, como um ser onipotente, onisciente, onipresente vai julgar alguém? Para ele julgar, ele precisa ser bom também. Então Deus, como é soberanamente justo e bom, ele jamais julga ninguém. Ele deixa o nosso livre-arbítrio. Ele colocou uma lei na terra chamada ação e reação. O que nós fazemos, nós somos obrigados a reparar, nunca pagar. Porque quem paga fica devendo, e quem deve sempre procura mais dívidas. Então, quem deve vai reparar a dívida. Se uma vez, algum dia, lá em outras encarnações passadas, nós prejudicamos alguém, hoje nada mais justo do que nós termos ele junto de nós, para nós podermos reparar aquilo. Não é verdade? Por isso que muitas vezes nós temos alguns problemas em nossos lares, temos uma esposa difícil, um marido difícil, um filho difícil, um cunhado difícil, porque os cunhados também fazem parte da família, né? Eles são agregados, mas eles chegam e entram e tomam conta. Muitos que estão ao meio, que a gente pensa que não é da família, ele faz parte da nossa família espiritual. E às vezes nós não pensamos nisso. Muitas das vezes até o nosso vizinho faz parte da nossa família espiritual. E como nós devemos então fortificar esse reino de Deus dentro do nosso lar? Primeiramente, manter uma oração, fazer o Evangelho no lar. Muitos de nós pensamos que nós devemos orar só quando temos problemas. Muitos de nós, quando estamos numa boa, o que nós fazemos? Podemos de orar. Ah, não, está tudo bem, deixa quieto. Aí, quando vem o problema, em vez de oração, só sai lamento. Em vez de oração, só sai reclamação. Só pedindo. Sendo que no livro dos Espíritos falou que a verdadeira oração primeiro é exaltar, pedir e agradecer. Então, se nós
seguirmos uma conduta diária ao levantar de manhã, fizer uma oração, mesmo estando tudo bem para nós, aí que devemos orar. Por quê? Porque nós vamos estar exaltando o Criador na oração do Pai Nosso. Nós vamos estar reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso e que não cai um fio de cabelo na terra, de uma cabeça, sem a permissão dele, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Está tudo perfeito no universo. E quando acontece algum problema, nós já estamos fortalecidos na oração. Aí não vai ter mais lamento, vai ter mais o reconhecimento. Nós vamos reconhecer que o que está acontecendo conosco é porque nós fizemos alguma coisa de errado. Por quê? Se uma criatura soberanamente justa e bom, que vela por todos nós, que faz o sol brilhar sobre os justos e os injustos, os bons e os não bons, se ele permitiu que está acontecendo alguma coisa conosco, é porque nós fizemos alguma coisa de errado. Nós estamos entre a lei de ação e reação. Mas agora eu pergunto de novo, como edificar esse reino de Deus dentro de nós? Como fazer com que a nossa família seja uma família como a gente vê a família do vizinho? Porque sempre a família do vizinho é melhor que a gente, né? Já perceberam que a família do vizinho passa tudo bonito, abraçando, beijando? A gente olha e fala, nossa, eu queria ser assim. Mas muitas vezes nós só estamos vendo o externo, não sabemos o que está acontecendo dentro das paredes. Às vezes, pessoas são verdadeiros tiranos dentro de casa, e do lado de fora são verdadeiros santos. Às vezes, pessoas são boas dentro de casa, mas às vezes tem uma filha e são verdadeiros tiranos com os funcionários. Histórico. Porque ele acha que ele tem que só cuidar dentro de casa, ele esquece que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, ele não estabelece lugar, não existe parâmetros, não existe lá fora. O que é lá fora? Não existe lá fora. Nós estamos num grande planeta chamado, uma grande nave espacial chamada planeta Terra. Estamos todos contidos aqui dentro. Uma coisa que fazemos de mal para o nosso vizinho, estamos afetando diretamente a nossa vida. Quando nós trancamos a porta e falamos lá fora só tem bandido, eu sou um deles. Porque eu estou contido no planeta Terra. Se eu estou no bairro, não é por acaso. Se eu estou em uma família, não é por acaso. Então nós devemos florescer aonde nós fomos plantados. Às vezes nós temos o hábito de entrar na vida dos outros como um elefante entra no jardim. Ele entra para pegar uma flor e destrói o jardim inteiro. Às vezes pensamos que para fazer uma coisa precisamos impor, precisamos ser um carrasco. Não, eu tenho que ser terrível, porque senão eles não me obedecem. A cultura dos antigos era assim, os nossos pais mesmo, eles eram brutos conosco. Por quê? A criação deles era isso. Não, eu tenho que chegar ao meu filho no freio espora, porque senão eu crio uma cobra, ela me morde. Então eu tenho que tratar com seriedade. Meu pai me tratou assim, também. Por quê? Era um meio de pensar mais antigo, que não era nada mais do que nós que passamos para os nossos pais. Se realmente acreditamos na reencarnação, quem foi que passou para o nosso pai aquilo? Foi praticamente nós. E agora nós estamos sob uma nova ótica. Então, como nós vamos tratar a nossa família? Tem uma historinha bem interessante de uma mulher que chegou no sábio e perguntou para ele, falou para o sábio: sábia, a minha família é uma verdadeira balbúrdia, é uma coisa terrível. O meu marido já chega gritando, eu grito com ele, os meus filhos entram no meio chorando, passa um pouco, está aquela gritaria, ninguém entende mais nada. Vai todo mundo dormir, um virando a cara para o lado do outro, e está todo dia assim. O que eu vou fazer lá em casa? Tem algum meio fácil? Aí o sábio pegou um potinho de chá, um saquinho de chá, e deu para ela e falou: 5 minutos antes do seu marido chegar, você faz um bule grande de chá. Quando ele chegar, você enche uma caneca e toma olhando para ele. Vai tomando olhando fixo para ele, e daqui um mês você vai. Passou um mês, a mulher chegou e falou: sabe o que tem nesse chá?
Eu começo a tomar e olho para o meu marido fica nervoso, depois ele acalma, fica brando, fala mansinho, começa a conversar comigo. O que tem nesse chá para me comprar mais, para me dar para os meus vizinhos? Porque eles são tudo barulhentos. Aí meu sábio fala, está vendo que dá com a boca fechada? Gente, apaga fogo com gasolina, apaga fogo com álcool. Se tiver um fogaréu, você jogando papelão, vai apagar o fogo? Se alguém vir nervoso para você, você revidar com o mesmo tom, vai adiantar alguma coisa? Vai ficar os dois gritando e ninguém vai entender ninguém. Mas agora, se você fazer o exemplo do Chico Xavier da água da paciência, que é o mesmo exemplo do chá, se você fechar a boca e olhar firme para a pessoa, ele vai falar, daqui a pouco ele vai ficar sem jeito. Aí quando ele parar de falar, você fala, agora a gente pode conversar? Vamos conversar. Ou senão, vamos conversar em nome de Deus. Em nome de Deus, vamos conversar, pelo amor de Deus. Olha assim, desse jeito, a gente serve de barreira. Por quê? A gente não revida o mal, a gente mostra a outra face. O que é a outra face mostrada, dita por Jesus? É se alguém vir com ódio, mostre serenidade. Se a pessoa vir para discutir, mostre que está sereno, mas sério. Existe a pessoa serena, mas firme. Não a pessoa serena e omissa. Olhar sério, depois que acabar de gritar, pega e fala assim, agora a gente pode conversar? Assim nós vamos conseguir conquistar a nossa família. Porque através de gritos e lamentos, nenhum leva nada a lugar nenhum. Nunca levou. E nós, principalmente os espíritas, temos o hábito de pensar, repetindo de novo, que nós devemos ser bonzinhos só no centro espírita. A exemplo também daquele palestrante espírita, que na casa dele ele falava bonito, falava sobre amor, caridade, para ser bom, igual eu estou falando aqui. Amor, caridade, ser bom com os outros, ser justo, ser tolerante, ser benevolente. E um dia a mulher dele foi ver a palestra dele na casa. Chegou lá, olhou assim, aí na outra semana ela chegou de mala, tudo dentro do centro, né? O dirigente falou assim, minha senhora, o que está fazendo? Ah, eu vim para cá, porque o meu marido lá de casa não é esse aqui não. Eu prefiro esse que está aqui. Às vezes temos o hábito de pensar que nós devemos ser bons só quando estamos sendo vistos. Mas nós devemos esquecer que Santo Agostinho falou que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí nós começamos a fazer coisas erradas, pensamos que está sendo escondido. Aí dentro de casa a gente começa a ver vultos, a gente começa a ficar meio atormentado, fica meio assim, a gente não dorme direito. Aí sempre tem uma vizinha que fala assim, nossa, eu pego um impulso. Aí você acha que, nossa, eu pego um impulso, onde eu vou? Você vai no centro espírita. Aí quando vem, toma um passe, nossa, mas sai daqui flutuando, que beleza. Mas chega em casa, continua a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos o hábito de pensar que nós só devemos ser bons dentro da casa espírita, sendo que nós devemos ser bons em qualquer lugar. No livro do próprio André Luiz, ele falou que quando ele vinha na Terra, ele procurava a casa de pessoas que oram para eles refazer a energia. E nós devemos fazer isso. Qual o melhor meio para fazer isso na nossa casa? Fazer com que os bons espíritos entrem na nossa casa para refazer as energias. Olha como é que nós vamos saber. Se um bom espírito do livro de Clarence entrar na nossa casa e falar assim, ó, hoje eu vim aqui refazer minhas energias na sua casa. Aí nós vamos nos sentir com a corda toda, né? Mas o que devemos fazer? Procurar. O que nós estamos pensando? O que dita nossas companhias espirituais são os nossos pensamentos. São os programas que nós assistimos, as músicas. Eu não estou criticando ninguém, cada um ouve a música que quer. Mas agora devemos pensar. Dizem com quem anda, e eu te direi com quem és, né? No meio espírita, diga o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Se nós não mudarmos o nosso pensamento,
nós vamos ser os eternos pedintes, porque nós vamos sempre estar com problemas. Sendo que a proposta do Espiritismo não é nós ficar sempre os pedintes. Nós devemos trabalhar na casa espírita, trabalhar na nossa casa, através do nosso fortalecimento moral. Vamos pensar que o nosso ponto de referência é Jesus. Então, quando nós chegarmos em casa e estivermos aborrecidos, devemos pensar: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Quando nós começarmos a pensar alguma coisa errada, o que Jesus pensava? Devemos ter sempre Ele como ponto de referência. Por quê? A partir do momento que nós tivermos Ele como referência, acaba tudo, acaba as dores, acaba os problemas. Nós vamos reconhecer que os problemas nada mais é formado por nós mesmos. No livro dos Espíritos também, Kardec perguntou: qual é o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Os Espíritos falaram: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha só, 3 coisinhas tão simples. O que é ser benevolente? Vamos cuidar agora da nossa casa. O que é ser benevolente em casa? É aquela pessoa boa. Não fica pensando besteira, não fica premeditando nada. Ele simplesmente reconhece a pessoa, o companheiro dele, como uma pessoa tão imperfeita como ele também é. E a partir do momento que eu estou vendo o defeito no meu companheiro de jornada, não é nada mais do que o meu reflexo dele. A psicologia fala isso. Quando olhamos o defeito de alguém, nós estamos simplesmente nos observando. E quando nós somos benevolentes, nós não vamos mais julgar, não vamos mais criticar. Nós podemos estar no paraíso. Se nós ficarmos olhando para o chão, nós só vamos ver poeira e terra. Se nós olharmos para frente, vamos ver todo o paraíso. Às vezes as pessoas do nosso convívio, eles são imperfeitos, tanto quanto nós. Mas se nós olharmos com os olhos de Jesus, nós vamos ver um anjo. Porque Jesus, quando olhava para uma pessoa, ele via a possibilidade que a pessoa ia desenvolver. Então, quando nós olharmos hoje para uma pessoa que está ao nosso lado, nosso companheiro de jornada, devemos pensar: o que eu posso fazer para ajudar ela a melhorar, para mim também poder melhorar. Pode ser até um ato de egoísmo, é melhor ajudar o outro que eu ajudo, porque eu me ajudo também. Porque a única forma de nós sermos felizes é as pessoas ao nosso lado estar felizes também. Agora vamos pensar na indulgência. O que é ser indulgente? Indulgente é aquela pessoa que não critica. É aquela pessoa que tem indulgência para qualquer pessoa. Ela está com problema? Ela deve estar com um dia difícil. Vou orar por ela. Não é verdade? Às vezes, a pessoa do meu lado está nervosa. Vamos conversar. Vamos ver o que eu posso fazer para ajudar. Isso é ser indulgente. E o benevolente? O que é ser benevolente? Benevolente, perdão, benevolência e indulgência. Indulgente também, eu me perdi um pouco no raciocínio, mas quando nós pensarmos que a pessoa que está ao nosso lado é tão imperfeita como nós vamos começar a estar dando o primeiro passo na comunhão do lar. Sendo que a missão dos espíritos, gente, principalmente nós agora, não é ser anjo, não. Os verdadeiros anjos, eles passam pela terra, como Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá. Eles vêm para ajudar a humanidade. Eles publicam 450, 460 livros. Divaldo Pereira Franco, a Maria Teresa de Calcutá. Eles vêm para ajudar a comunidade, o bairro, a cidade, o país. Nós, como ainda nós estamos engatinhando, nós pelo menos temos a obrigação de cuidar daquele que está próximo de nós, do nosso filho. Muitos pais caem
no erro pensar assim: eu não vou ensinar religião para o meu filho, porque quando ele crescer, ele escolhe a religião dele. A realidade está certa. A religião ele pode escolher quando crescer. Mas apresentar Jesus para ele tem que ser desde o berço. Tem que levar os livrinhos, mostrar para ele o Pai justo, generoso, o Pai bom, aquele, apresentar um Jesus, mostrar que existe realmente pessoas boas no mundo, porque o mundo hoje em dia está cheio de exemplos ruins, não é verdade? E a gente, e nós, temos o hábito de olhar 20, 30 pessoas e pensar que está toda a comunidade ruim. Só para encerrar, eu vou deixar esse raciocínio para vocês levar para casa para pensar. O mundo hoje está tão evoluído no nosso grau de entendimento que hoje nós podemos entrar pelo nosso celular e através do computador e conhecer o mundo inteiro. É tudo em tempo real. Está acontecendo uma catástrofe lá na França, nós estamos vendo aquilo que está acontecendo. As torres gêmeas, está acontecendo. Os médicos estão curando doentes via teleconferência do outro lado do mundo. A tecnologia está tão avançada, mas infelizmente nós só vemos o lado mal dessa tecnologia. Nós conhecemos o mundo inteiro, mas nós somos incapazes de chegar no nosso vizinho e apertar a mão dele, perguntar o que está acontecendo com ele. Mas o mundo inteiro a gente conhece, menos o nosso vizinho. Muitas vezes, os nossos filhos, nós conversamos com ele por torpedo, no WhatsApp, esquecemos o valor de um abraço, de chegar, sentar, conversar. A tecnologia, ela veio para ajudar, não para dificultar ou para distanciar. Hoje em dia, a tecnologia na medicina está curando pessoas que nem precisam operar mais. Eles colocam 3 ganchos aqui, vai lá e opera a pessoa por dentro, a pessoa já pode ir para casa. E nunca vimos tanta pessoa morrendo nos hospitais, tantas pessoas nas filas, doentes. O que está acontecendo? A tecnologia é para ajudar, mas o que tem por trás disso? Por trás da internet, que não conversamos com o nosso vizinho, por trás da tecnologia dos hospitais, que os doentes estão morrendo. As crianças hoje, elas conversam com os amiguinhos dele na cidade inteirinha, através de telemensagem. E o curso do Enem está mostrando que a maioria está analfabeto, não sabem escrever, não sabem ler. Crianças adultos, no fundamental, no 4º grau, não sabem ler. Então o que está acontecendo de errado com isso? Orgulho e egoísmo. Simplesmente isso. Para encerrar, a única forma de podermos melhorar o mundo, a única forma de podermos tirar esses nossos problemas espirituais que estão no nosso corpo é através do amor e da caridade. A única forma de podermos nos tornar verdadeiros espíritas e ter uma missão a seguir é transformando-nos a nós mesmos através do conhecimento, através dos passos de Jesus. Isso foi a proposta da luz desse mês. Porque para se tornar espírita, para ser um espírita, não é querer ser santo, é transformar-se a si mesmo. Porque conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para combater as suas más inclinações. Todos nós temos. Agora, nós vamos reconhecer quem realmente nós somos através da nossa força de vontade. Simples assim. Obrigado a todos vocês. Eu agradeço de coração essa oportunidade de estar aqui nessa casa. Uma energia muito gostosa. Eu fui o mais beneficiante de todos vocês, porque meu ouvido está mais próximo da minha boca. Então eu ouvi primeiro. Obrigado a todos e a todos.